Olá, que bom estarmos juntos novamente. Hoje vamos refletir sobre o bem e o mal. Como lidar com esses dois no nosso dia a dia é um grande desafio, né? Mas para que a gente realmente possa entender e reconhecer como lidar com eles, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que entender o que está acontecendo. Porque se nós não prestarmos atenção no que nós falamos, no como nós agimos, quem tem mais força é que pega o poder. E afinal de contas, a gente muitas vezes nem percebe. A hora que a gente percebeu, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de frustração é que está tomando conta da nossa vida. Vai acontecer mesmo. O que a gente não pode é permanecer com eles. Nós temos que mostrar para eles quem manda. Nós temos que mostrar para o mal quem tem o poder. E ele tem que entender que não é ele. Que nós temos um Deus que nos ama grandiosamente, que é um pai que cuida, que abençoa, que protege, que quer o nosso bem. E ele não tem lugar. O maligno não tem lugar. Uma das coisas que para mim sempre foi um pouco desafiador foi lidar com essa questão do mal na minha vida. Porque eu sempre tinha, vamos dizer assim, uma proteção de que o mal do outro não existe. Que o mal de outro só vai chegar até mim se eu permitir. Então, como eu não vou deixar permitir, então o mal não existe. Esquece, já aprendi que não é isso. Né? Que na verdade o mal existe sim, de outras pessoas, muitas vezes pode ser não ser por mal mesmo, é a situação que a pessoa está vivendo e ela acaba levando para você de uma forma diferente, e isso muitas vezes pode desencadear um momento aí de conflito, mas independente do que for, se for de fora ou que a gente permitiu que ele permaneça dentro da gente, tá nas nossas mãos. Então, que a gente saiba reconhecer o que é o bem e o mal nos momentos das nossas fragilidades. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que o mal, ele se alimenta das nossas fraquezas. Então, quando ele percebe que a gente está no momento de mal-estar, de conflito, você acabou de discutir com alguém, ou você não soube lidar com aquela situação e levou de uma outra forma que não devia, se arrependeu, aí ele faz a festa, aí ele deixa você para baixo, aí ele faz e desfaz dos seus sentimentos, porque é isso que ele quer, que você se sinta mal. E sabe uma outra coisa muito importante que eu aprendi? Que quanto mais a gente está próximo de Deus, mais o maligno quer tirar a nossa estrutura. Sabe por quê? Porque ele não quer que a gente ande com Deus. Ele não quer que Deus seja o nosso guia, que Deus seja o nosso Pai. Isso o incomoda muito. Então, mais do que nunca, nós temos que estar vigilantes para que realmente só Deus tome conta da nossa vida. Só Deus tem o poder de estar na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito. Deus tem um propósito muito grande para cada um de nós. Deus sabe que nessa caminhada desse propósito, muitas dificuldades nós vamos viver. Frustrações, dificuldades, tristezas, mas é nessa hora que realmente Deus está mostrando, vai filho, vai filha, eu estou com você, não permita, não se sinta frágil, porque é nessa hora que o mal vai querer tomar conta de você, e não permita, porque eu tô aqui, eu tô cuidando de você, só eu sei como é o melhor para você, só eu sei o propósito que eu estou realmente escrevendo, ou já escrevi com certeza, para cada um de nós. Então, quando a gente sente mal-estar, quando a gente sente tristeza, vamos parar e pensar, esse sentimento tem que fazer parte da minha vida? Isso não é para mim. Então eu tenho que entender de que forma eu tenho que agir diferente para, em vez de trazer sentimentos ruins, trazer paz, mesmo vivendo as frustrações, mesmo vivendo nas dificuldades. Por quê?
porque nós temos o poder de mostrar para o mal que quem manda é Deus na nossa vida, que quem caminha conosco é Deus, é o Espírito Santo, e que ele não tem espaço. Gente, muitas vezes é uma briga do bem e do mal na nossa mente, no nosso coração. A gente sabe disso, porque constantemente estamos sendo testados para ver o quanto é a nossa fé. E quando a gente tem Deus e quando a gente tem fé, não tem lugar para o mal, por mais dificuldades que a gente viva. A gente vai viver nas dificuldades, nas frustrações, na tristeza, na raiva muitas vezes, mas na presença de Deus. Por quê? Porque aquilo vem, mas vai embora rapidinho. Se a gente permanecer que o mal alimente, aí isso aí vai tomando uma proporção que uma gotinha vai virar um balde cheio de água, que vai virar uma cachoeira e que vai virar um rio de tristeza na nossa vida. E não é isso que nós merecemos, não é isso que Deus quer pra gente. Então, a palavra de ordem é: vigie, fiquem vigilante. Tudo que acontece na sua vida, percebam se esse sentimento que você vai estar sentindo é o que vai te trazer paz ou é o que vai te trazer tristeza. Se esse sentimento que você está sentindo vai te ajudar a caminhar ou vai te parar. Porque para caminhar a gente precisa estar confiante na presença de Deus, independente do processo que a gente vai para chegar no propósito que Deus tem pra gente. Gente, Deus tem propósitos maravilhosos pra gente, mas a caminhada é de pedras muitas vezes. A gente tem que viver esses tropeços, essas dificuldades, para que quando a gente receber o propósito final, a gente entenda tudo porque aconteceu. E só agradeça, só louve, só dê glórias a Deus. Graças a Deus eu vivi essas dificuldades, porque agora eu consigo entender, viver essa bênção que Deus preparou para mim de uma forma muito abençoada. Gente, a gente tem que entender que as dificuldades existem, que o mal existe, que ele está aqui junto com a gente. A gente só não pode permitir é que ele tome conta. Combinado? Então vamos fazer esse propósito junto com Deus, de caminharmos com ele para atingirmos o final, que é a bênção de Deus. E que mal algum vai permanecer na nossa vida, que mal algum vai ter poder, porque nós vamos mostrar para ele que quem manda na nossa vida, volto a repetir, e sempre é Deus e não o maligno. E ele existe, gente. Ele existe. Ele só não vai permanecer porque você não vai permitir. Combinado? Então, deixa um joinha aqui no meu vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Uma semana muito abençoada, de livramentos, de bênçãos, de presença de Deus na vida de cada um de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus.